Vamos lá, meus queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo principalmente essa parte de análise do sistema, né, do nosso Agiobot. Pois, afinal de contas, né, mesmo que eu fosse simplesmente só ficar modelando base, eu acho isso uma bosta, tá bom? Essa é a palavra mais simples, porque comando em si todo mundo aprende. É só você saber ler e escrever, né? E eu não estou falando de um jeito estúpido, na maldade, né? Eu digo no sistema, eu digo no sentido que, se eu aprendi, você também aprende. Ponto. Já isso de você analisar um sisteminha, você conseguir entender e conseguir passar isso para entender o sistema e passar isso para o programa, eu acho isso mais legal. Mais legal de bom, de legal, tá bom? Então, continuemos aqui a nossa brincadeira. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre o fluxo do sistema, ao qual o nosso agiobot ele não vai receber o dinheiro, né? Então, vai gerar o loop de cobrança, né? E a partir da resposta da pessoa, a partir de como que ela responde, quando eu digo responde o pelo amor de Deus, não precisa me bater, até o dinheiro ao qual ela vai pagar, né? Que esse é o objetivo. E aqui ainda a gente não pensou o quanto que esse dinheiro vai sendo aumentado, ao contrário do banco, né? Que ele vai, você tem a parte matemática mais simples, né, que você simplesmente pode trazer um preço futuro a um preço presente, alguma coisa do tipo. Com a J é um pouco diferente, né, pois afinal de contas ele pode aumentar e diminuir o preço dele a bel prazer, né? Então pode entrar essa parte mais aleatória, enfim, mas em si isso é futuro. Vamos passar para o presente, que é simplesmente essa parte aqui que é o qual nós temos. Tá? Então, se nós formos analisar aqui com o que nós já temos, né, o que nós temos? A pessoa, por exemplo, o nosso cliente, aqui nós estamos tratando da parte dos familiares, né? E a parte dos familiares, veja que os familiares em si, eles têm praticamente as mesmas características que o nosso cliente, que é o quê? Que é a parte de endereço, o endereço da pessoa, né? Pois afinal de contas, sabe o que ela é, né? Ou não. Então nós estamos tratando também do grau. Vou escrever entre maiúsculas e entre letras de mão e de forma, tá bom? Qual que é o grau? Porque eu lembro o grau aqui é com U, né? Não, o grau com L. Grau é o negócio onde você enche o tanque em um gancho. Hã? Grau é com L? Ah, não, graal. Eu tô falando grau. Grau de parentesco. Ah, não. Então, grau com U mesmo. Então, por exemplo, assim, qual que é o grau de, vamos dizer assim, de parentesco que essa pessoa tem? É um amigo? Conhecido? É a mãe? É o pai? E afins? Uma coisa que eu me dei conta, né, que, por exemplo, existem pessoas aos quais elas têm o gênero, vamos dizer assim, vamos simplificar muito bem, né? Elas têm o gênero de nascimento, né? Se a pessoa nasceu homem ou se ela nasceu mulher do sexo masculino ou do sexo feminino, e tem a identidade dela. Não vamos tratar da parte sexual, porque pelo menos aqui não importa. Mas nós temos tanto a parte de nascimento quanto a parte de identificação. Aí você pode estar me perguntando, Zuruba, existem ofensas aos quais elas têm gênero? Por exemplo, seu cretino, seu. Como já passou já do tempo, mas eu não vou usar a palavra tão pesada, não. Seu cretino, seu maldito, sua maldita, né? Seu desgraçado, sua desgraçada, né? E isso não bate muito, principalmente quando a pessoa ela não tem uma identidade binária, né? Então a gente tem que pensar principalmente numa parte aqui, principalmente na parte das ofensas, né? Que é uma das tabelas que nós temos que pensar, que é a parte das ofensas, né? Ofensas. Que é muito importante saber qual que é o gênero ao qual a pessoa se identifica. Porque pode ser que, por exemplo, você a xingue de determinada forma, né? E não tenha tanto efeito, pois afinal de contas a pessoa se identifica de uma outra forma. Né? Então a gente tem que pensar também em ofensas de, vamos dizer assim, de gênero neutro. Que é, aí você já pode partir, por exemplo, para a parte de verbo, que eu acho que é mais fácil. Vou te matar, vou te esmurrar, vou te bater, vou quebrar tua perna, né? Então essas são coisas que o gênero em si da pessoa não importa muito,
né? Pois afinal de contas a gente está falando de verbo. Ah, aí quando você entra, por exemplo, no cônjuge, fica um pouco complicado também, porque pode ser que aconteça isso. A gente tem que respeitar como que a pessoa se identifica, né? E o nosso agiobot, ele vai ser um sistema ao qual ele vai reconhecer como que a pessoa se identifica. Eu acho isso nada mais justo, né? Eu acho que isso é o certo. Então, pelo menos na parte das ofensas também a gente tem que pensar nisso, né? Mas isso a gente pode pensar futuramente, né? É mais... então a gente está pensando no gênero das ofensas, né? Então, gênero. Eu escrevi um gênero. Gênero, né? Então, o gênero das ofensas também, né? O tipo de ofensa e assim por diante. Mas vamos lá. Voltemos. Então, o cliente, principalmente a parte do cliente, não exatamente os familiares, mas até mesmo os familiares, se você for pensar também. Quando a gente estava falando disso, a gente estava falando da parte de bens. Então, quando o agiota ele vai fazer a cobrança dele, ele não quer saber exatamente quando, se a pessoa vai pagar ou não. Ele quer saber, ele ou ela, né? Quer saber se vai ser pago. Então, ele pode cobrar de pessoas diferentes. Então, ele pode cobrar, por exemplo, de um tio, de uma tia, pode cobrar da mãe, do pai, né? Pode cobrar do cônjuge, da cônjuge, pode cobrar do esposo, da esposa, né? Então, assim, então veja que todas essas características que nós estamos tratando não são exatamente só dos clientes, né? O cliente em si, veja comigo, o cliente em si, quais são as características do cliente, beleza? Então vamos colocar aqui parte por parte. Então, cliente, beleza? O que ele tem? Pelo menos por enquanto. Nome, né? Nome. Ele vai ter a identidade de gênero, pois afinal de contas, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente na parte da ofensa, né? Então, nós estamos falando aqui do gênero. Então, a identidade, né? Então, nós estamos falando de identidade. Dane-se o sexo que a pessoa nasceu. A gente está falando da identidade. Né? Pois, afinal de contas, nós temos que ser tanto respeitar, né? E eu não estou falando só no sentido da zoeira do sistema. Estou falando sério. Se a pessoa se identifica como homem ou mulher, respeita ela, pô. Pra que você vai ficar enchendo o saco da por isso? Né? E também, voltando para a questão do sistema, tem a questão de você chamar a pessoa de maldito, só que é uma mulher, ela vai falar assim, pô, eu estou falando com o robô, né? Então a gente tem que deixar a melhor experiência para a pessoa, tá bom? Então nós temos aqui a questão do gênero. Você pode, inclusive, dependendo do agiobot a qual você está trabalhando, você pode colocar, inclusive, um agiobot que não liga para a identidade de gênero. É uma boa. Dependendo, aí você ofende mais a pessoa, né? Então aqui, ó, nós estamos falando do nome, nós estamos falando do gênero, né? Nós estamos falando do endereço da pessoa. Do endereço. Nós estamos tratando também na questão dos bens. Estamos tratando dos bens da pessoa, então ela não vai ter só um bem, vai ter vários, né? Pelo menos por enquanto, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Pode ser que tenha mais de um endereço, né? Então aqui a gente pode ter mais de um endereço. Então os bens também podem ter mais de um bem que a pessoa pode ter, né? Então é uma coisa bem interessante. Já na questão dos bens, né? É bem importante, principalmente nós entendemos na questão do valor. Do tipo, valor, pelo menos por enquanto a gente só vai ter no máximo nome e valor, tá? Mas veja que aqui nós estamos tratando primeiro da parte do cliente para a gente não fugir tanto, tá bom? Então aqui, ó, cliente, nós temos o nome, nós temos o gênero, nós temos o endereço, nós temos os bens, né? A questão do valor em si é outra coisa, tá bom? O valor em si a gente pensa depois, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Não. Nisso. Cliente, gênero, endereço, bens e afins. Então veja que a única coisa que só vai diferir o cliente em si das outras pessoas que são correlacionadas ao cliente é o quê? É o grau. É o grau, vamos dizer assim, grau. Ou o grau de parentesco, ou o grau de conhecimento, né? Se é amigo, se é amiga, se é pai, se é mãe, afins. Então veja que
ao contrário de nós termos uma tabela de cliente, uma tabela de familiares, nós podemos ter uma única tabela só com as pessoas em si, né? Eu acho isso importante. E eu acho, inclusive, algo bem mais prático de nós fazermos isso. Aí, a partir do momento que você tiver um empréstimo em si, aí você vai linkar essa pessoa, que ela vai ter um determinado código, alguma outra identificação, CPF, por exemplo. Né? Tem que tomar cuidado com a parte do CPF, né? Porque nós temos a questão da LGPD, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você não vai querer incorrer num crime. Né? Você pode pagar uma multa, inclusive. Né? E você não vai querer que seu cliente, o agiota em si que está lá, ou o sistema em si, você tome uma multa por causa disso. Concorda comigo? Eu acredito que não. Né? Então, pelo menos por enquanto, que nós temos o que difere um cliente de um parente, pelo menos na questão sistemática, é simplesmente só o grau. Né? Só isso. Então, nós podemos fazer de duas formas. Né? Nós podemos fazer da forma número 1, que é simplesmente nós colocarmos vamos dizer assim, quem que é o parente dessa pessoa, né? Então a gente coloca, será um ID de parente, por exemplo. Né? E a forma número 2, nós fazemos o quê? Nós fazemos uma tabela mesmo, né? Ao qual a gente vai fazer essa relação de N para N, né? Que é o que eu vou fazer, pelo menos ao meu ver e pelo menos por enquanto. Por que eu estou falando disso? Porque, afinal de contas, pode ser que, digamos, meu irmão vá lá e peça um empréstimo. Depois eu vou lá e peço um empréstimo. Então veja que tipo, os graus de parentesco, eles são os mesmos, né? A única coisa que só difere é que o cliente, primeiramente, é meu irmão, depois é eu. Veja que, por mais que pareça ser uma coisa bem simples, por mais que seja uma coisa aparentemente bem boba, quando a gente começa a entrar nos entrames mesmo vamos dizer assim, no detalhe da coisa, né, o sistema em si ele vai ficando complicado. Então veja que pelo menos até agora nós já estamos fazendo bastante coisa, até agora a gente não fez nenhuma linha de código. Né? Eu poderia também ir programando e fazendo e afins, né? Mas como já tenho muitos outros vídeos de SQL aos quais ensinam os comandos, né? Eu já vou fazer aqui de uma vez, tá? Então eu vou mostrar primeiro o sistema, depois a gente vai começando a modelar em cima disso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, pelo menos por enquanto. Eu não vou me estender, porque afinal de contas já tem um vídeo já de 12 minutos, né? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve, assina o sininho, né? Que é para vocês poderem saber quando vão sair os próximos vídeos do Agiobot, né? E assim como o nosso agiota vai falar futuramente, né? O nosso bot vai começar a falar mais para frente. Eu espero que vocês tenham se inscrevido, porque senão eu acredito que sua mão não vai aguentar a martelada que eu vou dar nela. Tá bom? É isso aí, beijos carinhosos e até o próximo vídeo.